Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunindo em Seu nome, mais uma vez aqui estamos, agradecendo a vós, os louvando, agradecendo ao Mestre Jesus, sempre conosco. Damos início assim mais um encontro entre todos nós para o aprendizado, para o Evangelho, aprendizado com Joana de Ângeles. E assim, nessa noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra os nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, agora e sempre. E vamos então dando boa noite a vocês, uma alegria grande mais uma vez, podemos estar juntos e como sempre esperando, que tudo esteja bem aí com vocês, nas suas casas, no seu trabalho, família, enfim, saúde, claro, e aqui bem e muito importa, para que a gente possa ter bem nossas atividades diárias desenvolvidas. Então, esperando que esteja tudo bem, esse é o que damos e mandamos a todos vocês que estão conosco, que estarão ainda também, Um grande abraço, sejam todos muito bem-vindos agora nesse nosso encontro de sexta-feira, dia 2. Pois é, iniciando então fevereiro, mês do carnaval, mês do feriadão, mês da alegria, Como se diz. Então, agradecendo sim e sempre a todos vocês, mandamos um grande abraço, sejam todos bem-vindos. E hoje, na nossa programação, nós vamos ter aqui o duelo. Pois é, amai os vossos inimigos, vamos falar um pouquinho do duelo. Claro que duelo, como a gente conhece, dos filmes ou da própria história, acredito, embora a gente nunca sabe com certeza, que não é uma ocorrência mais desse tipo de atividade. Mas é algo, e foi algo muito presente à época do Kardec, à época da colocação do livro, e então aqui uma citação especial para esse tipo de ocorrência. E nós vamos falar, vamos ler o texto, falar um pouquinho sobre então o duelo, no capítulo Amai os vossos inimigos, e amar os vossos inimigos, lá vem o duelo, que não é nada amoroso, vamos assim dizer, muito pelo contrário. Joana de Ângeles também, na sequência, vem conosco aqui, e hoje ela vai falar sobre algozes psicológicos. Ela está falando, então, para nós, nesse tempo que nós estamos agora aqui entrando, nessas semanas que nós passamos, falando sobre nossa questão psicológica, nossa autoafirmação, E hoje ela vai falar então sobre esses algozes psicológicos, essas coisas que acabam nos desestruturando, impedindo aquilo que ela mesma falou anteriormente, é um obstáculo sobre a nossa autorrealização, a autoconfiança, enfim, a autoafirmação, enfim, é algo bem interessante que nós vamos ouvir de Joana de Ângeles hoje. Pois é, olha aqui, então vamos agradecendo a vocês, queridos amigos, iniciando o nosso encontro aqui com o Evangelho, Joana de Ângeles, vamos cumprimentando a Toninha Pericino, psicanalista, Leoni Pereira também conosco, também a Paula Mia, que nos dá aqui o boa noite, ela que é aniversariante, Então já adiantamos nossos parabéns para você, Paula, seja muito bem-vinda, um grande abraço, saúde sempre, que é aquilo que a gente mais precisa. E a gente sempre diz, semear boas sementes, porque é preciso, porque a colheita depois vem. Então, um grande abraço para você, felicidades, tudo de bom, abraço de todos nós. Também aqui conosco, Pedro Freitas, boa noite a todos, boa noite, caro Pedro. Estamos então iniciando com bastante alegria esse nosso encontro, o último desta semana, porque amanhã já é sábado, começa aí o final de semana, sábado, domingo, e segunda-feira vamos estar de volta, que é importante. Vamos então ver aqui o que nos diz o Evangelho. O Evangelho, então, vai falar sobre o duelo. É uma mensagem aqui do Adolfo, bispo de Argel, de 1861. Ele diz o seguinte:
Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles os roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízos em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado. Perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Pois é, meus caros amigos, nós temos aqui o texto atual, né? Falando sobre o duelo. Mas por que a gente fala que é um texto atual? Porque fala de tudo que acontece hoje em dia, né? De tudo aquilo que está ali citado, que, como mesmo diz ali o bispo, enquanto correr um fio de sangue sobre a terra, o sangue humano, né? E principalmente, objetivamente, tirado por outro homem, a terra não estará devidamente evoluída. Não é? Por quê? E aí vem essa colocação que nos fala do duelo. Muito antigamente, né, lá pelos idos, até da época de Kardec, contém essa mensagem, não era nada incomum uma pessoa desafiar a outra para um duelo porque se sentiu ofendida em alguma coisa, em algo que foi dito, em uma atitude, enfim, qualquer que fosse, todos se julgavam no direito de requerer um duelo, onde a verdade seria então ali mostrada pelo resultado do duelo. Que grande bobagem, né? E até porque nós sabemos que a época lá era duelo por mais para trás, era duelo por espadas, depois virou duelo pelo revólver, né? Claro, aquela clássica cena de que anda 10 passos, vira e atira, que a gente bem sabe. Agora, nessas situações, claro que aqueles que sabiam manejar melhor uma espada, sabiam atirar melhor, tinham uma grande vantagem, e isso acabou virando realmente um fator de desequilíbrio, uma coisa que já nem deveria existir. E existiu sim por muito tempo. Depois foi banido, foi absolutamente proibido, mas mesmo assim, nas particularidades, né, que a gente sabe, esse costume ainda continuou por um bom tempo. Que colocava frente a frente pessoas que se sentiam ofendidas, ou que uma ofendeu a outra, ou que a outra se sentiu ofendida, enfim. Mas isso era algo bem real e era disputado ali, como foi dito, né? Era disputado ou não, pelo revólver, ou pela espada, ou se que situação fosse. Mas isso, teoricamente, já não existe mais. Né? Assim, pessoa a pessoa,
Mas o que nós observamos aí, inclusive um aspecto foi citado ali, questão de guerras, né? O que são as guerras, afinal de contas? Né? O que passa na cabeça daqueles que ali dizem que vai haver a guerra como uma retaliação, como uma vingança, etc, etc, etc. Que em uma análise assim mais simples, objetiva, vamos dizer, não passa de um duelo entre aqueles que têm uma maior força e os outros. Então nós vemos situações mal paradas, né? Como por exemplo, nós vemos o caso lá da Ucrânia, que já há 2 anos lá, nos dias atuais. Agora o caso de Israel, que infelizmente são destruição, pessoas que morrem, um infortúnio imenso. E claro, pelo egoísmo, pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência, ou que desenvolve com muito mais avidez, muito mais fome, esse sentido de vingança, que aí leva então a se fazer guerras, ou mesmo por motivos outros, econômicos, sociais, políticos, né? Enfim. Mas como diz também, né, aquele velho ditado, né, se quem autorizasse, mandasse que se fizesse uma guerra, fosse para frente de batalha, com certeza haveria muito menos desses acontecimentos aí. Que aquele tempo em que os homens guerreavam seus exércitos, né, punham o campo frente a frente, e lá os generais, etc, etc, não era tão comum os reis participarem. Mas hoje são todos em seus gabinetes, estão lá cercados, né, das suas partes eletrônicas, onde eles ficam vendo de longe, bem de longe, o que está acontecendo. Enfim. E outro aspecto disso que nós podemos chamar também de duelo, é essa questão hoje, não tem esse duelo físico, né? Mas o que nós temos aí é a questão das redes sociais, a questão da internet, esse tipo de coisa, que acabam tendo também um papel, vamos dizer, duelista. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, um responde aqui, outro responde lá, levantam-se fofocas, levantam-se mentiras, fake news para tirar proveito disso, daquilo lá. E não deixa de ser, então, essa situação atualizada, porque leva ao prejuízo dos outros, não tenho a mínima dúvida. Né? Então, se por exemplo, digamos eu aqui, né, escuto alguém que falou alguma coisa de mim, eu vou, falo outro, ou fofoco alguma coisa dele para outra pessoa, se outra pessoa já passa para outra, vira uma bola de neve imensa. Né? Então precisamos ter os devidos cuidados, porque o duelo agora transcende simplesmente a espada, transcende simplesmente o revólver, e passa para aquele aspecto em que muito mais pessoas são ali envolvidas e acabam sim sendo prejudicadas, situações prejudicadas. Né? Então, todo cuidado deve ser pouco. Estamos vivendo épocas difíceis, nem tanto pelas facilidades que tornam as coisas difíceis, mas porque o homem que manipula é que acaba tornando tudo tão difícil. Né? Atrás da eletrônica, dos efeitos eletrônicos, tem sempre alguém. E esse alguém que está ali trabalhando. Né? Pois é, amigos. Pois é. Vamos aqui então dando boa noite. Olha aqui, boa noite também para a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, boa noite para a Alessandra Branco, também aqui conosco, uma alegria a gente poder estar juntos. E é isso, né? Quando a gente fala da questão do Evangelho, especialmente a questão do duelo, fala, hoje em dia não existe mais duelo, isso é coisa passada, coisa de séculos para trás. Sim, ostensivamente sim, mas hoje, bem ostensivamente também, nós sabemos, temos aí as redes sociais que, quando mal trabalhadas, causam um estrago muito grande e não raro levam pessoas também ao desespero, e às vezes, por aquilo que é colocado, não raro ao suicídio, infelizmente. Né? Então precisamos tomar o devido cuidado, como por exemplo, teve há pouco tempo o suicídio da moça lá, porque falava uma coisa que não tinha nada a ver, e ela se sentiu atingida, porque se espalha como jogar gasolina no fogo, e aí é que os resultados falam sobre a verdade daquilo que foi feito, infelizmente. Mas vamos em frente, vamos cumprimentando então também a Alessandra Branco, cumprimentando também Regina Medeiros, que deixa aqui seu boa noite. E nós vamos ver agora então, ouvir, né, Joana de Ângeles, que está falando no seu livro Amor, Imbatível Amor, sobre nós, né, sobre os nossos processos de autodesenvolvimento, de autoafirmação. E hoje ela vem falar sobre algozes psicológicos. Aquelas coisas que às vezes nos atrapalham. Então vamos ver
o que nossa cara Joana de Ângeles nos fala. Aguinha é sempre bom. Vamos lá. Algozes psicológicos. O processo da evolução antropossociológica do ser humano não se fez acompanhar pelo desenvolvimento psicológico, que deveria, pelo contrário, precedê-lo. Desde então que o desenvolvimento, da nossa parte social, enfim, daquilo tudo, nossas relações, não acompanhou nosso desenvolvimento psicológico do entendimento de como se deve processar e o que significa. Sendo um ser essencialmente constituído pela energia pensante, ela teria predominância no comportamento, imprimindo suas necessidades mais vigorosas, que se transfeririam para o cérebro, por ela moldado, passando a conduzir a maquinária física, como consequência das suas expressões psicológicas. Não obstante, em razão da sua estrutura original, simples, destituída de complexidades, esse desabrochar de valores torna-se lento, fixando cada conquista de forma que a próxima se apoie na anterior, que lhe passa a constituir o alicerce psíquico. Os sentimentos, por isso mesmo, surgem e pouco a pouco, arrebentando a concha na qual se aprisionam em latência, apresentando-se como impulsos e tendências que se comportarão no futuro, como hábitos estruturados, formadores de novos campos vibratórios a se tornarem ação. Ela fala sobre nós, que nossos sentimentos na realidade vão desabrochando pouco a pouco, conforme nós vamos então nos desenvolvendo, tanto fisicamente, como, claro, psicologicamente. O desconhecimento de determinadas experiências inibem-no, ou seja, sentimento, psicologicamente, permitindo que verdadeiros algozes psicológicos tomem campo no comportamento, que se transformam em conflitos, perturbadores, inibidores, trabalhando para a formação de existências fragmentadas. Às vezes se apresentam difíceis de remoção imediata, exigindo terapia demorada e grande esforço do seu portador, caso esteja realmente interessado na conquista da saúde emocional. Pois é, aqui fala que, na realidade, como ainda aprendemos muito devagar, se nós somos submetidos mais cedo do que o esperado a determinados problemas de relacionamento, problemas em que participamos também de outras pessoas, isso faz com que a gente vá se atendo mais a esses problemas do que a nós mesmos, porque é o ambiente em que nós vamos estar. Ao invés de assim agir, pelo contrário, o indivíduo refugia-se na distância, evitando compromissos sociais e emocionais que acredita não saberem administrar, tornando a situação mais complexa na razão direta em que evita os contatos saudáveis que podem arrancá-lo da situação alienante. Daqueles que têm dificuldade com a sua saúde emocional, vamos dizer assim, muitas vezes, claro, vitimados pelo seu próprio passado, vitimados pelo ambiente que se desenvolveu, ou que teria de se desenvolver de uma maneira mais saudável, então ele passa assim, a sentir muito mais aquelas dificuldades do que a poder exteriorizar os seus reais sentimentos. E como aqui diz a Joana de Ângeles, ele evita compromissos sociais e emocionais que acredita não saber administrar. E aí, isso acaba tornando mais difícil ainda a expressão dele, do eu dele, na realidade. Desequipado de coragem e de estímulos para vencer-se e superar os algozes, mais se aflige, reflexionando negativamente e deixando-se embalar pelas mórbidas ideias de comiseração, de autocomiseração ou de revolta, da autopunição ou do pessimismo, que passam a constituir de companheiros constantes da conduta anterior.
e externa como amargura, insegurança, mal-estar. Os mecanismos da evolução constituem força propulsionadora do desenvolvimento dos germes que dormem em latência, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desempenho. A princípio, de forma incipiente, depois com mais vigor, por fim com espontaneidade, que se torna característica da personalidade, abrindo mais espaços para a aquisição dos valores mais elevados da inteligência e dos sentimentos. Então, os mecanismos de evolução existem para nós nos aproveitarmos dele. Mas é preciso também que nós estejamos psicologicamente preparados para ver, reconhecer, para poder usufruir, para que a gente possa crescer psicologicamente e evolutivamente também. E infelizmente, como naqueles estados que nós acabamos de falar, né, difíceis e mórbidos, em que a pessoa procura realmente se esconder, atrasa e dificulta muito essa capacidade que o próprio indivíduo tem, mas acaba ficando latente nele, de se autopromover, de evoluir, de crescer, de entender em seus próprios sentimentos, né? A constituição de cada indivíduo aqui, aliás, para a eficiência do afã de ser empreendido uma bem direcionada luta interior, firmada em propósitos de relevância em relação de futuro e de superação das marcas do passado. É preciso, então, abrir-se para esse processo evolutivo e para propiciar que os seus reais sentimentos possam ser assim expressados de uma maneira que ele vá aproveitar, a pessoa, né, vai aproveitar bem melhor o seu dia a dia, as oportunidades, rechaçando aquelas que são ruins e aproveitando aquelas que lhe são realmente benéficos ao seu processo evolutivo, à sua evolução. A constituição de cada indivíduo mantém os sinais de todo o processo de crescimento, tal como ocorre com todos os seres na natureza. Na botânica, a cor das folhas e flores, o sabor dos frutos, mesmo que da mesma espécie, expressam as características do solo no qual se encontram. O mesmo ocorre entre os animais, que são resultado das condições climáticas e ambientais, da alimentação e do tratamento que recebem, variando de expressões conforme os lugares onde se movimentam. E é uma realidade, todas essas expressões estão aí bem claras na natureza. E a gente sabe que para que algo se desenvolva na sua plenitude, né, se dê assim, o melhor resultado, é preciso que o ambiente seja ali favorável. Então ela cita aqui o caso das plantas. Estando num ambiente favorável, tudo vai ser muito bom. Estando num solo que tem os nutrientes suficientes para ela se desenvolver, essa planta vai crescer normalmente. Vai dar flor, vai dar seu fruto, vai se reproduzir, vai se tornar exuberante. Então nós temos esses solos férteis onde a vegetação é fértil. Mas nós temos também, naturalmente, solos pobres em minerais, o caso específico do Cerrado, por exemplo, né? A gente sabe muito bem, vocês também sabem, mas que a vegetação ela está ali, de acordo com o ambiente que lhe é proporcionado, um solo de poucos nutrientes, poucos minerais. Então, a vegetação ela é baixa, ela é toda retorcida, as folhas são grossas, que é uma característica típica daquele ambiente, né? Então, adaptado ali, e o ambiente vai se desenvolver conforme as possibilidades que o ambiente oferece. Para nós também não deixa de ser um pouco assim. E embora possamos habitar todos os lugares, nós vamos estar ali, claro, mais sugestivos ao ambiente onde nós estivermos, ao ambiente onde nós crescemos, nós nascemos, né? E aí depende do próprio ambiente, isso é uma coisa muito clara, né? Depende da família, de como que ela é estruturada, o que acontece, que vai propiciar uma condição melhor para que as crianças, os jovens, os adolescentes possam se desenvolver a contento, possam desenvolver suas potencialidades, possam desenvolver o seu eu, né? Manifestar seus sentimentos de uma forma bem clara, e assim abrindo caminho para o seu desenvolvimento na vida, para a sua evolução aqui no mundo material, mas também no mundo psicológico, emocional, mental,
e auxilia extraordinariamente na sua própria evolução espiritual. Os algozes psicológicos que afetam um expressivo número de pessoas aguardam decisão e ajuda para arrebentarem as suas amarras retentivas que impedem a planificação da criatura. Então, todos esses problemas que nós temos, esses que a gente pode dizer de origem psicológica, por situações que passamos, pelo que vivemos, por uma infância, infelizmente, mal vivida, muitas vezes sobre repressão, uma série de coisas que a gente sabe, isso realmente acaba atrapalhando muito a expressão do indivíduo, o desenvolvimento das potencialidades dele. Porque dependendo do ambiente onde cresce, ele vai ter, sim, muita facilidade ou vai ter muita dificuldade. É o que Joana de Ângeles quis aqui dizer para nós. E nós sabemos um tanto disso se nós analisarmos, examinarmos a nossa juventude, da qual temos todos os exemplos, nós vamos ver nossas facilidades, nossas dificuldades, e também podemos verificar em outras pessoas a mesma coisa, especialmente quando no desenvolvimento são vizinhos, porta a porta, tipo de coisa que permite então uma integração maior entre as famílias. E é uma grande realidade, que infelizmente muitas das situações psicológicas elas acontecem por problemas durante o desenvolvimento da pessoa e às vezes a pessoa fica com muita dificuldade para assimilar e mesmo para solucionar e perceber que na realidade não é o problema dela, mas é o problema dos outros, dos quais ela participou de uma maneira direta por estar ali no ambiente e aí foi influenciado. Que Deus auxilie a todos, abençoe para que todos possamos viver plenamente. E aqui nós temos aniversariantes, então, aniversariantes do dia, hoje, dia 2 de fevereiro, o João Roberto, a Benedita Moreira, o Jorge Freitas, Francisco Medeiros, Fátima Ferreira Mendonça, Rafael Santos, também a Maíne Castellani Carrotini. Nosso grande abraço a todos vocês aniversariantes de hoje, celebrem, comemorem. Amanhã, Andréa Reis, Caio Cavalini, Cristina Cardoso, Renata Fidelis, Simone Maia, Léo Munhoz, Camille Ângelo, a prima. Nosso abraço para todos vocês, um grande abraço, viu? Que Deus abençoe o caminho do bem e do amor sempre. E domingo temos a Paula Bia, que já deixou aqui seu boa noite, a gente volta a cumprimentar a Paula Bia. Também a Maria Helena Skin Cariol, a Lúcia Silva, Sandra Maria Genjamin, Tânia Bertoni, Luiz Petrini, conhecido nosso, Petrini, demos aula, ele saiu há muito tempo na Dom Pedro com ele, pessoa boníssima. Então, nosso grande abraço a você, viu, Petrini? Deus abençoe imensamente, com muita saúde, A gente precisa mesmo agora de saúde para tocar a vida. Grande abraço para você, também para o Gilson Borges de Carvalho, que é o primo da prima Rovani. Então, a gente manda também um grande abraço, que Deus abençoe, e a bênção geral, ampla e restrita para todos vocês que aniversariam nesses dias. Vocês que aqui eu falei, familiares, amigos de vocês todos, os quais nós estamos agora aqui juntos, e que o caminho do bem seja a meta ser seguida sempre, semeando as boas sementes para a colheita ser boa. É isso, amigos, e assim nós vamos então, partindo para o encerramento, vamos fazer nossa oração, orar por todos aqueles nossos amigos, familiares, que necessitam, e como nós mesmos sempre somos necessitados, porque nesse corpo físico já viu, está sujeito a tudo, senão os males físicos, que decorrem da atividade diária, ou da própria idade, o que aconteceu, mas também das questões emocionais, psicológicas, sobre tudo aquilo que acontece ao nosso redor e que temos então conhecimento. Então, sempre precisamos do fortalecimento, do equilíbrio das bênçãos que nos harmonizam, e as bênçãos celestiais são maravilhosas para esse fim. Então vamos orar por nossos amigos, e aqui vamos orar, e vocês aí vão mentalizando também todos aqueles que assim desejam. Vamos orar pela Alice Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Caleb Filho, Delcio Belmuzzi, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Eunício Miguel de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Zoraide Maria da Silva, Liliana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Elaine Torre Peroni,
Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Rosa de Cresce, Alexandre Camargo, Erenilda Mônica Bancante, Mariana Camargo, Ivaí Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Igor Schultz, Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Ponte, Joaquim Pirani Betinho, André Camona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Gambaroto, Madalena Santos Souza, Regiane Malta, Luiz Serra, também pela recuperação, né, da Dona Maria das Graças Barbosa Pires, também do São José Ribeiro Filho. E nós levamos a todos aqueles que vocês que estão conosco, que estão aí mentalizando, nós levamos então seus nomes, suas necessidades ao nosso Pai Celestial, que está sempre, sempre cuidando de nós, para que nós possamos estar sempre no melhor caminho, mas as decisões são nossas, né? Então, já viu. Vamos então, queridos amigos, para o nosso encerramento, vamos para o nosso momento de prece, vamos levar nosso pensamento, unir nossos pensamentos, levar até nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus. E no começo, como sempre, tranquilizar corpo e mente um pouquinho, sossegar um pouquinho, né? Vamos lá? Pai nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, vos agradecendo, vos louvando, agradecendo a Mestre Jesus, está sempre conosco. E não assim, vos louvando, levamos nossas vibrações amorosas, abrindo nossos corações de todos nós, para vos pedir, Pai, pedir que abençoe sempre, sempre, todos os aniversariantes destes dias. Abençoe os pais, tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo para as dificuldades do dia a dia, no resgate de seus compromissos. Abençoa nossos irmãos, para nossos queridos entes que nos deixaram, familiares e amigos. Continuando assim sua caminhada no plano espiritual, abençoa a todos. Abençoa nossos irmãos que também nos deixam nestes dias, voltando ao mundo espiritual. E que suas bênçãos, Pai, também atinjam a todos esses queridos irmãos que aqui nós demos os nomes, que mentalizamos e levamos até vós, para que os fortaleça, porque aqui desejo continuar na sua luta, pela sua evolução, pelo seu progresso no dia a dia. Abençoa assim também todas as nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, porque reunidos encontram dificuldades e as maiores são por compromissos anteriores. E mesmo dessa encarnação, que possamos evoluir, amado Pai, no caminho do bem, assim como a todos os seus filhos em sofrimento, muitos em grande sofrimento, exatamente pelo egoísmo, pela vaidade, pela presunção, arrogância de tantos de nós, tantas guerras insanas que levam vidas, destroem futuros sonhos, destroem o ambiente. Abençoa, Pai, o coração de tantos de seus filhos, para que evitem a guerra, para que cuidem do povo, estes dirigentes de tantas e tantas nações. Por isso, que suas bênçãos também estejam com todos aqueles que estão à procura do trabalho, aqueles que têm o trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa, Pai. Abençoa, assim, com teu amor, a tantos e tantos jovens, a estes que estão vindo ao mundo, adolescentes, porque deles depende, sim, a mudança deste mundo para melhor, no amor, no respeito, na compaixão, no perdão, na caridade, na indulgência, na tolerância, na paciência.
Auxilia-nos a percorrer e a vencer este caminho árduo. Assim também, Pai, pedimos por este planeta. Auxilia-nos a recuperar em seu ambiente, a preservar essa água fundamental para todos os seus filhos. Assim, Pai, levamos a vós esta prece em nosso coração e sim dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, mas sim com o coração. Afastai de nós todo pensamento contrário à caridade, e que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deles vá até os cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário, que vá até os hospícios iluminando cérebros conturbados, ou aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham guia e vosso perdão. E que esse Pai Nosso vá até os prostíbulos, erga essas pobres criaturas que lá lhe foram tangidas pela fome, pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que esse Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. E tende piedade dos órfãos, viúvas, daqueles que até esse momento não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre vós e estejam com todos. Que assim seja, Pai. E nós, humildemente, vos pedimos. Teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco. Com todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem nesse mundo, em seu universo, encarnados e desencarnados. E que sua luz, seu amor, esteja assim, equilibrando nossos corpos físicos. Esteja equilibrando nosso corpo espiritual, nossa mente, e assim harmonizados, harmonizemos nossos lares. E ainda pedimos suas bênçãos aos nossos anjos guardiães, aos bons espíritos, e também a todos nossos irmãos que desviaram-se do caminho do bem e do amor e estão perdidos em sua caminhada. Ilumina-os, Pai, para que consigam retornar com sua luz e com sua fé. Assim, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, agora e por toda a eternidade. Por vossa graça, Pai, que assim seja, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, estamos chegando, né? Chegando aqui ao final de mais um encontro, agora nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, mas vamos antes aqui, olha, dar uma boa noite aqui de vocês para todos nós. Fábio Fidelis, boa noite, abençoado final de semana, igualmente. Toninha Pericinoto também aqui conosco, seu boa noite. Vilma Ana Schiavo, grande abraço, Vilma, a você, Juliano, família toda. Sandra Oliveira Vita, também aqui presente conosco, que bom. Nosso prezadíssimo Maurício, grande abraço, Maurício. Também a Ivonete Jesus de Oliveira, Leni Souza também aqui conosco. E nós vamos agradecendo a todos vocês que estão conosco, né? Agradecendo e desejando já que eu e Célia, com muita alegria, a Alessandra Branco também aqui, agradecendo, fim de semana abençoado para todos nós, né, Alessandra? E Célia, agradecemos vocês que estão conosco, uma alegria muito grande podemos estar juntos, e mandamos um beijo muito grande, um abraço, coração a coração para todos vocês, acolhemos os seus também. Que tenham um maravilhoso final de semana, sábado, domingo, né? Aproveitem bem, descansem com a família, né? Abracem-se, amem-se, que é tão bom, faz muito bem para todos nós. E assim,
Marcamos um novo encontro para segunda-feira, né? Agora, dia 5, para que possamos falar mais um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, encontro com vocês. Vamos aqui também mandando abraço para o nosso prezado Lair Neto, né, Lair? Abraço para você e a família toda. E que tenham todos um maravilhoso final de semana. Né? E assim, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, né? Trazendo para nós as bênçãos e o equilíbrio que a gente tanto precisa. Tenham um lindo final de semana e aproveitem para distribuir aí tantas bênçãos recebidas. Lindo final de semana, uma ótima noite, bom descanso para todos vocês e até segunda-feira. Linda semana. Tchau.